Programa Propósito de Vida, com Pastor Rosival Molina. Olá, bom dia! Estamos aqui dando início a mais um programa Propósito de Vida. E para nós, estar ao seu lado é sempre algo muito especial. E hoje nós vamos falar de uma história bíblica, onde demonstra uma situação que possivelmente você já tenha assistido em sua vida. Eu estou falando daqueles momentos onde dependemos exclusivamente de um milagre. São ocasiões onde o dinheiro não é capaz de resolver, onde os medicamentos não são eficientes para mudar o quadro e também quando nenhum ser humano pode solucionar a aflição. Eu me refiro àquelas circunstâncias onde somente uma intervenção divina pode dar a vitória que você tanto precisa. Inclusive, algumas pessoas que me acompanham neste instante pode estar vivendo justamente uma situação semelhante a esta. Minha recomendação é a seguinte: continue crendo, pois no livro de Mateus 17:20 nos diz: em verdade vos digo que se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Muitas pessoas precisam ver para crer. Mas eu lhe asseguro que com Deus as coisas funcionam de maneira diferente. Ou seja, com Jesus você precisa crer para então poder ver o milagre acontecer na sua vida. Não entregue os pontos, Deus é fiel. Assista a mensagem a seguir com o pastor Rosival Molina e entenda o que fazer diante de momentos difíceis como estes. Segunda vez foi Jesus a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Ouvindo este que Jesus vinha da Judeia para a Galileia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, pois já estava à morte. Então Jesus lhe disse: se não virdes sinais e milagres, não crereis. Disse-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Disse-lhe Jesus: vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e foi-se. E descendo ele, logo saíram-lhe ao encontro os seus servos e anunciaram-lhe, dizendo: o teu filho vive. Perguntou-lhes, pois, a que hora se achara melhor? E disseram-lhe: ontem, às 7 horas, a febre o deixou. Entendeu, pois, o pai que era aquela hora a mesma em que Jesus lhe disse: o teu filho vive, e creu ele e toda a sua casa. Jesus fez este segundo milagre quando ia da Judeia para a Galileia. Amém? Esta é uma história que relata a história de um homem, um oficial do rei, um oficial do governo, que tinha sua família numa cidade chamada Cafarnaum. E a Bíblia diz que o seu filho estava enfermo. Mas pela posição deste homem, pela posição dele na sociedade, não era de costume ter preocupações espirituais, nem tampouco crer nas intervenções espirituais. E normalmente essas pessoas eram céticas, não acreditavam nos poderes, não acreditavam na intervenção espiritual. Normalmente estas pessoas tinham uma dificuldade. É mais ou menos assim nos nossos dias. Quanto mais dinheiro, menos oração. Quanto mais recurso, menos clamor. Quanto mais abençoado financeiramente, menos se busca a presença do Senhor. E este homem era uma destas pessoas. Mas de repente ele se viu numa encruzilhada. Então ele ouve falar que Jesus estava indo da Judeia para a Galileia. E ele já tinha ouvido falar que lá em Caná da Galileia ele já tinha transformado água em vinho, e ele também já tinha feito tantos outros milagres. Ele não pensou duas vezes, mesmo diante de uma encruzilhada,
mesmo diante de uma situação adversa, mesmo diante de uma situação complexa, a Bíblia diz então que ele resolve ir até Jesus. A Bíblia diz então que ele resolve buscar Jesus. A Bíblia diz então que ele sai de Cafarnaum e vai até o encontro de Jesus. Os especialistas informam que ele andou de 32 a 40 quilômetros a pé. A Bíblia diz também que ele demorou 8 horas, mais ou menos 8 horas, para chegar até onde Jesus estava. E então ele chega diante de Jesus, ele chega diante do Pai e faz um pedido: Senhor, vamos até a minha casa, porque o meu filho está enfermo. Antes que ele morra, eu preciso da tua intervenção, eu preciso da sua orientação. Acho que esse homem pensou que Jesus estava limitado à questão territorial. Eu entendo que ele pensou que a questão da distância, que o milagre só aconteceria se Jesus estivesse diante daquela criança, daquele filho. Mas a Bíblia diz que Jesus então olha para ele e responde: o teu filho vive, vai para a tua casa. A Bíblia diz então que aquele homem, crendo naquela palavra de Jesus, imediatamente começa o seu retorno, imediatamente começa o seu regresso. E no meio do caminho ele já encontra os seus servos, e os seus servos dizem: o seu filho vive, ele já melhorou, ele já sarou. E a Bíblia diz então que aquele homem questiona os seus servos e diz: a que horas isso aconteceu? A que horas foi que ele melhorou? E eles dizem: foi na hora 7ª, foi na hora 7ª de ontem. E ele então constata que foi justamente nessa hora que Jesus havia proferido aquela palavra de vida, aquela palavra de vitória sobre a vida do seu filho. Bom, meus irmãos, quais são as lições, quais são os ensinamentos que nós extraímos deste texto, que nós extraímos desta palavra? A primeira coisa que esse texto nos ensina é para que você aprenda a ter fé mesmo diante das crises. Se você quer uma vitória, se você quer uma vitória na sua casa, aprenda a ter fé mesmo em momentos de crise, mesmo em momentos de batalha. Tem gente que é igual Tomé, tem gente que precisa ver para crer, precisa ver para crer. Mas eu quero dizer para você, para o seu milagre, para a sua vitória chegar, é o contrário. Você precisa crer para ver. Quando você crer, aí você vai começar a ver os milagres. Quando você crer, você vai ver as mudanças, as transformações. Inverta, irmãos. Em vez de ver para crer, comece a crer e você verá vitória, você verá milagres, você verá transformações na sua vida e de toda a sua casa. Isto pode ser confirmado no livro de João, capítulo de número 11, verso de número 40, quando Jesus chega diante do sepulcro de Lázaro e as duas irmãs falam: não, mas já cheira mal, já faz 4 dias, já está difícil. E o Senhor então diz para aquelas duas irmãs, Jesus diz: se creres, verás a glória de Deus. Primeiro você crê, primeiro você acredita, primeiro você exercita a sua fé, e depois o milagre acontece, depois a vitória chega. A Bíblia diz, irmãos, no livro de Hebreus 10:38, que o justo viverá pela fé. Você precisa viver pela fé. É de fé em fé. É uma vitória aqui, é uma vitória na área financeira, é uma vitória na saúde, é uma vitória na família, é de vitória em vitória. O justo viverá pela fé. E a Bíblia diz: se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Exercite a sua fé. Eu quero dizer para você: impressione a Deus com a sua fé. Impressione a Deus com a sua fé, com a sua obediência. E Deus vai te impressionar com os milagres, com as maravilhas e com as vitórias dele.
Então a primeira coisa que você precisa aprender é ter fé, mesmo em momentos de crise. A segunda coisa, irmãos, aí você vai falar, pastor, mas além da fé, o que eu preciso fazer? A segunda coisa, irmãos, aprenda lições durante a crise. Talvez você está passando uma prova, talvez você está passando uma crise, talvez você está passando uma batalha, mas aprenda as lições que essa crise vai te ensinar. Essa crise não vem por acaso, esse tempo na sua vida não vai ficar em vão. Você precisa tirar lições dessa crise. Aprenda as lições que a crise vai te ensinar. A Bíblia diz, lá no livro de Romanos 5:3, que o apóstolo Paulo diz, e não somente isso, mas nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação gera paciência, e a paciência gera a experiência, e a experiência a esperança. E a Bíblia diz que a esperança, essa não traz confusão. Essa crise, essa batalha, essa tribulação que você está passando, vai te dar paciência. Sabe aquela forma que você reagia? Não vai reagir mais. Sabe aquela maneira que você fazia? Não vai fazer. Sabe, durante a crise, aquele que tinha orgulho, vai aprender a ser quebrantado. Durante a crise, aquele que tinha dinheiro, que comprava tudo e comprava todos, às vezes vai ficar sem ele, vai perceber que mais vale o relacionamento do que o dinheiro. Durante a crise, aquele que não chorava, que era um firme, durão, não chorava, vai aprender a chorar. Ela vai te ensinar algumas coisas. Aquele que não gostava e não dependia de ninguém, vai aprender a depender daquele que ele menos espera. Vai aprender a depender daquele que vai estender a mão que ele menos espera. Aquele que era incrédulo, vai aprender a crer. Aquele que não acreditava, ouvia falar, te conhecia de ouvir falar, Senhor, agora ele vai conhecer face a face, vai aprender a crer. Aquele que era dono da verdade, que sabia tudo, agora vai ter que se render àquele que ele considerava ignorante, mas que tem mais sabedoria do que ele nesse momento. Aquele que não confiava em ninguém, vai aprender a confiar. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo diz lá no livro de 2 Coríntios 12:10, por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições. E ele diz, porque quando eu estou fraco, aí então eu estou forte. Você vai tirar lições desse momento de crise, dessa batalha. E aquele homem tirou, era um oficial do governo, oficial do rei. Teve que se render, teve que andar 32 quilômetros, teve que buscar Jesus, teve que crer que a sua posição, que o seu poder, que a sua autoridade, perante a autoridade do Pai, perante a autoridade de Deus era nada. O seu filho estava enfermo, ele não poderia fazer nada. A crise vai dar alguns ensinamentos para você. A crise, esse deserto que você está passando, vai te dar alguns ensinamentos. Mas eu quero te dizer, irmãos, esse deserto não é o seu lugar. Esse deserto na sua vida é coisa passageira. Uma terceira coisa que eu quero compartilhar com você: essa crise vai passar. Essa crise não é para te matar, é para você crescer. Você vai sair mais forte do que você entrou. Você vai sair mais sábio do que você entrou. Ela não é para te matar. Essa luta não vai te deixar onde ela quer. Essa luta não vai te envergonhar. É só para o seu crescimento. É só para o teu crescimento. Você não será mais a mesma pessoa que antes. Não, agora você vai ser mais maduro. Você será mais madura, né? Porque a crise ela tem um papel, irmãos. Ou ela te aproxima de Deus, ou ela te distancia de Deus. Ou ela te torna mais santo, ou ela te torna mais impuro. A crise não vai te deixar da mesma maneira. Ou você se levanta nessa crise, ou você vai para o chão. Esta crise é para mudança, e essa mudança é para crescimento, essa mudança é para desenvolvimento. Lá no livro de Deuteronômio, capítulo de número 8, verso de número 2, a Bíblia diz que o Senhor às vezes permite algumas provas para te humilhar, para provar o seu coração e saber o que tem nele, nesse coração.
Muito fácil dar glória a Deus, aleluia, na hora que o saldo no banco está cheio, está todo mundo com saúde, está tudo indo bem, é muito fácil. Deus quer conhecer como que você o adora na prova. A Bíblia diz que Deus, lá no livro de João 4:23, Deus procura os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Está indo para Galileia, está indo para a bênção, está glorificando. Está indo para o Calvário, está indo para a prova, está indo para a crucificação, está glorificando, está adorando, está servindo ao Senhor. Deus quer conhecer o que tem no seu coração. Às vezes você pode até me dizer: pastor, mas eu estou no fundo do poço, eu não sei mais para onde ir, estou no fundo do poço. Eu quero dizer uma coisa para você: quando você está no fundo do poço, não dá mais para ir para a direita, não dá mais para ir para a esquerda, não dá mais para ir para o fundo, que você já está no fundo. O único caminho é para cima, o único caminho é buscar o Senhor, o único caminho é para olhar para cima, buscar o Senhor. Essa prova, essa luta não vai durar a vida toda, irmãos, não vai durar. Eu mostro isso para você no livro de 2 Coríntios 4:17, que diz: a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós um peso de glória de muita excelência. Essa prova não é para sempre, isso vai passar. Apenas glorifique. A forma como você vai reagir a essa prova, a essa luta, a essa batalha, a essa situação, a essa adversidade, a essa notícia, vai atrasar ou vai adiantar o agir de Deus. Tudo depende de como você vai reagir. Se você continuar orando, se você continuar glorificando, se você continuar exaltando, se você continuar fiel, ela é leve e momentânea. Vai passar rápido essa situação na sua vida. Uma quarta coisa, é uma grande oportunidade de Deus glorificar o nome dele na sua vida. A prova não vai mostrar só quem você é, a prova vai mostrar também quem Deus é. Aquele homem, aquele oficial, não podia fazer nada. Mostrou quem ele era limitado. A administração das questões oficiais do rei estava limitado. Mas essa prova não mostrou só isso. Essa luta, essa enfermidade que ele viveu com o seu filho, não mostrou só isso. Mostrou também quem Deus é. Mostrou que ele é soberano, mostrou que ele é poderoso, mostrou que ele pode todas as coisas, mostrou que ele é dono do ouro, da prata, mostrou que ele é o médico dos médicos. Sabe, irmão, na hora da prova, o gigante vira criança e uma criança vira gigante. Às vezes Deus pode usar uma criança para trazer e te dar uma palavra de vitória. Sabe, na hora da prova, o dia vira noite. Você está de dia, está tudo parece trevas, nenhuma porta se abre. E a noite vira dia, né? Você não consegue dormir, aquela luta. O dia vira noite, a noite vira dia. Mas eu quero te dizer que a única coisa que essa crise não vai atingir, a única coisa que essa crise não pode mudar, a única coisa que essa crise não pode fazer, ela não pode bater na porta do céu. Lá tem o dono do ouro, da prata, aquele soberano poderoso, Deus El Shaddai, Elohim, Jeová Jiré, Jeová Rafá. Nós servimos a um Deus que essa crise não pode tocar na porta do céu, porque Ele é poderoso, Ele é inabalável, Ele é criador de todas as coisas. A Bíblia diz no livro de Salmos 147:4, eu gosto muito desse texto. A Bíblia diz que Ele conta o número das estrelas e chama cada uma pelo nome. Um Deus que conta o número das estrelas e chama cada uma delas pelo nome. Esse é o tipo de Deus que nós servimos. Esse é o Deus poderoso. Então a crise lá não vai chegar. A crise lá não vai chegar. Quando a crise chega, Deus então diz, como está escrito no livro de Salmos 46:10: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Deus é Deus na sua vida. Quando a crise chega, Ele vai falar: aquietai-vos e sabei quem eu sou. Então ela não revela só quem é você, quem sou eu. Ela revela também quem é Deus na nossa vida. Um milagre, um livramento. O nome dEle vai ser glorificado na minha e na sua vida. Espere no Senhor. Confia no Senhor. Entrega o seu caminho ao Senhor. E Ele vai fazer um milagre na sua vida. Talvez você vai me perguntar: então, pastor, o que eu preciso fazer? O que eu preciso fazer? E eu quero compartilhar com você a quinta lição e vou terminar a minha palavra.
O que você precisa fazer? Creia na palavra de Deus e será abençoado você e a sua casa. Quero dizer uma coisa para você. Jesus naquele momento, irmãos, ele realizou 2 milagres. 2 milagres. Não foi apenas um milagre. Jesus curou a enfermidade do filho. Mas antes de Jesus curar a enfermidade do filho, Jesus curou a incredulidade do pai. Primeiro ele cura a incredulidade do pai. O pai sai acreditando, volta sozinho como ele veio. Mas agora ele volta cheio de fé, acreditando que o seu filho já estava curado, que já foi lançada uma palavra de vitória, que já foi lançada uma palavra de mudança no quadro. Então Jesus realizou naquele momento 2 milagres. Curou a incredulidade do pai e ao mesmo tempo, através da fé daquele homem, curou a enfermidade do filho. Então, antes do milagre que você precisa, antes do milagre que você busca, antes do milagre, Deus quer curar o seu coração, aumentando a sua fé. O milagre vai acontecer, mas antes do milagre, Deus quer que você exercite a sua fé. Sabe aquela tristeza que a gente sente quando precisa de algo? Sabe aquela aflição? Sabe aquela angústia? Sabe aquele sofrimento? Já ouviu falar de parto? Já ouviu falar de nascimento? Parto. Sabe a tristeza humana? Ela é igual ao nascimento, ao parto da sua fé. Quanto mais triste, quanto mais aflito, mais aproxima o nascimento da sua fé. Aquele homem era um oficial do rei, aquele homem era um oficial, mas estava triste, estava aflito, porque o seu filho estava enfermo. Naquele momento ele ouve falar de Jesus, ouve dizer que ele estava próximo. Então naquele momento começa a nascer a sua fé. Se ele tocar, se Jesus vier na minha casa, se Jesus falar alguma coisa, o meu filho ficará curado. Essa tristeza que você está vivendo hoje, essa angústia que você está vivendo agora, é o nascimento, é o parto da sua fé. Jesus vai começar a operar um milagre, Ele vai realizar 2 milagres, vai mudar a sua incredulidade e vai mudar essa situação que você tanto espera, e o nome dEle vai ser glorificado. Jesus está dizendo para você hoje, vai para a tua casa, que essa situação vive, eu tenho vida para você lá. Talvez você saiu de casa e com problema no casamento. Talvez você saiu de casa preocupado como é que vai ser a segunda-feira. As situações, as contas, os compromissos. O Senhor está dizendo para você, eu não vou até lá, mas eu te lanço uma palavra. Vai, que essa situação, eu estou profetizando vida. Vai, que haverá mudança. Vai crendo, eu quero curar a sua incredulidade. Vai, que hoje eu tenho uma palavra para você. Vai, que haverá mudança. Pode voltar de onde você veio, mas pode voltar diferente. Vai crendo que haverá mudança. O Senhor diz no livro de Êxodo 14:14, o Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Você não vai precisar falar mais nada. Você não vai precisar mais trombar com ninguém, mais brigar com ninguém. Deus já liberou uma palavra de vitória para a sua vida. Deus já liberou uma palavra de mudança para a sua casa. E para concluir, irmãos, para concluir, aquilo que parecia que estava morrendo, aquilo que parecia que não ia ter mais solução, Jesus vai restaurar. Talvez já esgotou os seus recursos, as suas condições, aquela mesma condição daquele homem, já não tinha mais o que fazer, já os remédios, já tinha feito de tudo. Mas o Senhor está dizendo para você, quando você crê, como está escrito no verso 52, quando você crê, irmãos, haverá cura e haverá salvação para a sua vida e para toda a sua casa. A Bíblia diz no verso de número 53, entendeu pois o pai que era aquela hora, a mesma hora em que Jesus disse, o teu filho vive. E aí continua dizendo, e creu ele e toda a sua casa. Talvez você está esperando que alguém mude lá na sua casa. Talvez você está esperando que alguma coisa, alguém mude o comportamento.
quero dizer para você que quando a mudança começar em você, talvez você conhece, vive e encontra algumas pessoas que colocam defeito em tudo e em todos. Se tal fulano mudar, se meu marido mudar, se minha esposa mudar, se esse mudar, se aquilo mudar, mas quando a verdadeira mudança precisa começar em você. Quando você muda, tudo vai mudar ao seu redor. Quando você acredita, quando você exercita sua fé, tudo vai mudar. Mas é preciso descer, irmãos. Às vezes você vai ter que descer em alguma situação. Às vezes você vai ter que se render em alguma situação. Mas desça, porque você vai subir perante Deus. Desça em onde você precisa descer. Se é para pedir perdão, peça. Se é para mudar, se é para dar marcha ré, aprenda a se alterar. Altere o curso da sua vida. Quando você descer, Deus vai te fazer subir. A Bíblia diz no livro de Jeremias 18:2: levanta-te e desce à casa do oleiro, porque lá eu farei você ouvir a minha palavra. Quando você entrega, irmãos, a sua vida totalmente ao Senhor, quando você entrega a sua história, todos os seus problemas, a sua situação, uma coisa acontece na sua vida. Você deixa de ser criatura de Deus e passa a ser filho de Deus. O nome dele é glorificado, o nome dele é exaltado na sua vida. Eu creio que o Espírito Santo falou ao seu coração e foi possível aprender a importância de exercitar sua fé, mesmo em tempos de crise, pois diante desta luta você será mais do que vencedor. E esta crise não será para te matar, mas sim para a sua aprendizagem e para o seu crescimento. Pois a palavra nos diz no livro de Salmos 34:19, que muitos são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Lembrando ainda que para maiores milagres e os mais marcantes livramentos que Deus operou no meio do seu povo, foram justamente nos momentos de crise. Foi lá no deserto onde Deus enviou o pão de cada dia. Foi naquela situação que as roupas e os calçados do povo não envelheceram. E ainda foi no meio daquela aflição que Deus abriu um caminho num momento de grande aflição, conduzindo o povo para a vitória e para uma nova terra. Fique firme com Jesus, continue crendo e clamando a Deus, e Ele vai abrir novas portas e novos caminhos, pois esta luta vai passar e você sairá desta situação honrado e muito mais forte do que você entrou. Nosso programa já está chegando ao final, mas antes de orarmos, vamos conferir nossa agenda para esta semana. Amanhã, domingo, culto da família com o pastor Rosival Molina às 19h30. Terça, culto de oração. Sexta, culto de campanha. E nas congregações, culto aos domingos às 19h30. E na terça e quinta, às 20 horas. Pai, mais uma vez nos colocamos na Tua presença para Te louvar e engrandecer o Teu santo nome. Te agradecemos por todas as maravilhas e milagres que já nos tem concedido. Obrigado por Tua palavra nesta manhã, obrigado por Tua presença neste dia. Agora, neste momento especial de oração, nós clamamos a Ti por todas as pessoas e por todas as famílias que estão nos acompanhando neste momento. Deus, restaura o lar do Teu filho e da Tua filha, Senhor. Aumenta o amor, amplia o entendimento, a compaixão. Visita todas as causas que os Teus filhos e as Tuas filhas apresentam diante de Ti neste momento. Derrama a Tua bênção e que mais uma vez o Teu nome venha a ser glorificado. Nós cremos na Tua intervenção, na vida de todas estas pessoas, em nome de Jesus. Amém.